Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso Mitologia em Pauta número 8. Eu confesso a vocês que este estudo me surpreendeu, porque quando estávamos pesquisando, queríamos colocar no Mitologia 8, e veio a ideia de símbolos, eu comecei a fazer as pesquisas normais sobre símbolos. É muito grande esse estudo sobre símbolos, ele ultrapassa há muitas horas de estudos. Mas aí veio uma informação que me deixou incrivelmente assustado e agradecido a Deus. É o que nós vamos passar hoje para vocês. Uma informação magnífica. É um presente da espiritualidade para nós. Pode acreditar nisso. Então, o nosso Mitologia em Pauta de hoje vai falar de símbolos, mas vejam vocês, vai falar desde os símbolos do início. Eu não sei se as pessoas concordarão com o que vai ser colocado aqui. Eu espero que, se você não concorde ou não concordar, por gentileza, manda para mim uma informação que a gente corrige. Tem que ser dentro dos critérios de lógica e justiça, não do achismo. Então, eu peço muito a Deus que nos oriente aqui nesse trabalho para realmente sermos úteis ao que ele se propõe realizar. Agradeço muito a Deus por isso. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, buscando, essa informação que está na temporada 1, Educação de Forma Lúdica, e episódio 8, Homem versus Símbolos. É o nosso estudo de hoje. Os outros 7 nós já passamos para vocês, O que é mitologia, mitos da criação, a criação da terra, o gênero humano, dádivas dos deuses, o reino animal e substâncias simbólicas. Hoje vamos fazer o homem versus símbolos. Vamos a ele? Prontos? Então vamos pensar uma coisa aqui. Nosso inconsciente é cheio de surpresas. Todas as nossas vivências têm nele um igual, e assim ele vai se ajustando ou não, dependendo do que vivemos. Ele arquiva os dados por símbolos, às vezes fáceis de decifrar e noutras inteligíveis, que podem permanecer assim até um futuro quando tivermos plenas condições de interpretá-los. Mitologia em Pauta, episódio 8, Homem versus Símbolos. Bom, isso nos dá uma informação da seguinte maneira. O que nós temos arquivado em nossos inconscientes é, assim, digamos, assustador. Porque tem histórias ali, Tem a parte já automatizada, mas tem aquela parte que ainda flutua, que ainda não foi resolvida, que ainda precisamos dessas frequências para realizarmos coisas nesse presente, enquanto nos ajustamos com as leis de Deus. Porque eu digo para você, amigo, amiga, nós estamos aqui só para nos ajustarmos com as leis de Deus. No instante que a gente entender isso, que nós somos de Deus, vivemos e nos movemos em Deus, aí nós vamos para outras paragens de mais aprimoramentos. Mas aqui nós estamos ainda muito ligados a essa faixa da Terra, sabe? Essa faixa densa do planeta. Ainda não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, como disse Jesus. Mas no momento em que nós começarmos a buscar esses entendimentos de que em Deus existimos e Deus nos movemos, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos foi escrito por Lucas, então nós vamos entender muito mais da vida. Então, aquele momento que a gente acha que é mágico aqui no mundo, passa a ser tão simples, mas que foi necessário enquanto estamos no homem.
Isso que temos que entender. Nós estamos numa faixa evolutiva, que a gente chama de faixa hominal. Não foi a primeira, nós já vivemos outras faixas, mineral, vegetal, animal, e agora estamos na faixa humana. Mas é só um trânsito, né? Nós estamos transitando na evolução, e a faixa hominal é apenas um trânsito. E nossos inconscientes, então, estão ainda muito avolumados de informações que umas precisam ser consolidadas, outras descartadas. Por isso que as pessoas são diferentes, as pessoas são às vezes estranhas, outras vezes nos surpreendem com tanta coisa boa. Por que isso? Porque solta-se do inconsciente. E nós vamos estudar hoje até como forma esse inconsciente. Então, vamos dar continuidade aqui àquilo que foi preparado para este estudo. O que pode ver, ouvir, tocar e provar, mas o que a distância, o que se pode ver, ouvir, tocar e provar, né, é o homem, como podemos perceber ao refletirmos uns nos outros. Nunca percebe plenamente uma coisa e a entende por completo. Este é o homem. Então, ele é como o homem, ele está assim. Eu posso perceber e me reflito no outro, mas eu nunca percebo plenamente a coisa e nunca eu entendo por completo. Porque ainda falta para mim, falta para você, alguma coisa a ser ajustada nesse contexto de símbolos. Então, muitas vezes, a gente vê um símbolo e aquilo bate com a gente. Outras vezes, eu vejo um símbolo que eu não tenho a menor ideia do que seja, porque eu ainda não estou preparado para interpretar aquele símbolo daquela maneira. Mas os símbolos principais nós interpretamos, né? Por exemplo, nós sabemos como viver neste mundo, todo o processo de materialidade do mundo forma-se por símbolos, né? Então, vamos imaginar que alguém queira criar uma cadeira de espaldar alto que nunca existiu. E aí ele vai pensar naquela cadeira, então já criou o símbolo. Quando ela se materializa, o símbolo dela está pronto ainda nos nossos inconscientes, todas as vezes que a olharmos. E toda vez que eu olhar, eu vou identificar, essa cadeira tem isso assim, porque alguém, né, idealizou dessa forma, e assim vai. Então, nós estamos cheios de símbolos. Muitos símbolos não vão fazer mais falta para nós, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, um símbolo que me marca muito, era quando eu tomava água na cuia. Cuia é uma cabaça que era retirado de uma árvore. Então, no princípio, esses utensílios domésticos que a gente tem aí, essas bacias, essas coisas todas que a gente utiliza, aquilo era uma cuia. Aquele símbolo ficou muito forte em mim, tomar água na cuia. Hoje eu não gostaria de fazer isso. Então, eu automaticamente vou eliminando esse símbolo para criar outros símbolos. Então, veja o que você está criando aí de símbolo para você. Se você assiste um filme pornográfico, toda aquela existência do pornô vai fixar em você como símbolo. Então, você vai ficar preso àquele símbolo. Por isso que você vai querer ver de novo. Ou praticar aquelas mesmas ações que você viu naquele filme. Também num filme de terror, num filme de suspense, num encontro. Então, é isso que está acontecendo com a humanidade e que a humanidade não percebe. Ela se entrega prazerosamente ao erro e depois fica preso no erro. Então, as pessoas que são ligadas a essas faixas perigosíssimas dos equívocos, ele fica preso ali, até o momento em que ele define por sair. Ou ele define para o bem ou para o mal, porque nós temos que nos limparmos para progredir. Então, por isso é que é preciso saber o que você olha, o que você participa, o que você pensa, porque vão gerando símbolos, não é? Então, vamos tentar ver aqui o resto da mensagem, né? Então, ele pode ouvir, tocar e provar, mas a que distância pode ver? Como acuradamente consegue ouvir o quanto lhe significa tudo aquilo que toca e o que prova? Tudo isso depende do número
e da capacidade dos seus sentidos. Tá? Então, quanto mais a gente evoluir, mais sentidos serão disponibilizados para nós. Né? Eu já fiquei sabendo que tem planeta aí que os moradores têm 12 sentidos abertos. Nós temos 5. Estamos aí tentando pegar o sexto, que é a mediunidade, as percepções, a gente passa muito aperto às vezes, a gente sofre por isso, até a gente se adaptar, até a gente conseguir. Veja que importância que é isso. Então, você que está nos assistindo agora, preste atenção, você só tem 5 sentidos desenvolvidos. Existe um planeta próximo aqui da Terra que os habitantes têm 12 sentidos. Você já imaginou o que é isso? Isso significa que ele percebe mais dimensões da vida, que nós ainda não conseguimos. Por isso que nós não podemos nos arborar como os grandes sábios, né? Aquele que ou aquela que é poderoso ou poderosa, porque o que nós sabemos é mínimo. Só sabemos os princípios. Ficou claro? Por que só temos 5 sentidos? Porque é o que nós conseguimos suportar. Então, nós estamos adaptados aos 5 sentidos e, mesmo assim, tem hora que nós temos que ficar temporariamente sem um, por mau uso dele. Vejam vocês. E o sexto sentido, que é a mediunidade, nós estamos adquirindo de forma consciente, porque os anteriores nós não adquirimos de forma consciente. Foi de forma inconsciente. Então, amigo, amiga, pensa nisso. Gostaria que você parasse para você refletir sobre isso. Até que ponto você consegue perceber as coisas? E até que ponto você consegue decodificar aquilo que você percebe? Os sentidos do homem limitam a percepção que este tem do mundo à sua volta. Utilizando instrumentos científicos, ele consegue aumentar o alcance da sua visão através do binóculo e apurar a audição por meio de amplificadores de som. Não importa que instrumento ele empregue. Em um determinado momento, há de chegar a um limite de evidências e de convicções que o conhecimento consciente não pode transpor. Então, vamos lá. Nós vemos esses telescópios aí gigantescos, né? O James Webb agora está aí, trazendo imagens para nós. Vocês observam que as imagens que ele traz para nós são inteligíveis. Então, a gente vê uma luz, uma frequência, uma radiação infravermelho, ou outra coisa nesse sentido, uma radiação diferente, mas a gente não decodifica o que acontece naquela estrela. Então, por mais que a gente tenha um telescópio dessa potência, que a gente enaltece, né, mas ainda indica muito pouco. Por quê? O homem não tem condições ainda de perceber o que passa ali. A busca dele é por água. Já viram? Ele quer saber se tem água. Só isso. Porque para o homem existir, precisa de água. Então, ele não consegue entender que o espírito está em trânsito no reino nominal, preso aos seus sentidos e às limitações do corpo físico. Mas que, muito além disso, com outros sentidos desenvolvidos, ele vai entender que essas estrelas, na verdade, isso está tudo interligado. É como uma grande cidade. Como diz André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos. A galáxia é uma cidade sideral. Mas ainda não entendemos assim. Porque não temos esse sentido. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que o homem não pode ver Deus? E a resposta é: falta-lhe um sentido. Quem sabe o sentido base, né, o sentido que concentra todos os outros sentidos. Por isso que nós temos que buscar ver o mundo da maneira mais diferente que a gente conseguir. Porque aí nós vamos apurando os sentidos. Porque se eu ficar vendo os símbolos da natureza do mesmo jeito que eu vejo há 30, 40 anos, eu não consegui entender aquele processo que ali se estabelece. Então, quando eu começo a apurar os sentidos, eu começo a ver coisas diferentes. Eu olho uma árvore durante 30 anos, mas um dia eu olho para ela com outros sentidos, mais apurado. Eu vejo tanta coisa que eu não tinha visto até então. É assim que nós vamos crescer, meu amigo, é querendo crescer, não
ficando reclamando, né, que a vida está ruim, está difícil. Além disso, há aspectos inconscientes na nossa percepção da realidade. O primeiro deles é o fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais e a sensações visuais auditivas, tudo isso, de certo modo, é transposto da esfera da realidade para a da mente. E dentro da mente, esses fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos, cuja natureza radical nos é desconhecida, uma vez que a psique não pode conhecer sua própria substância. Assim, toda experiência contém um número indefinido de fatores desconhecidos. Duas pessoas se olhando e uma vê o outro de acordo com a sua mente. Então, por isso é que, às vezes, né, você pensa assim, mas como é que aquela pessoa acha aquele outro bonito ou bonita? Quando não tem beleza nenhuma. Exatamente por isso, porque cada mente vai decodificar de acordo com a sua proposta, de acordo com o seu avanço. Percebem que coisa interessante que é isso? Então, por exemplo, eu e você estamos vendo a mesma coisa e nós percebemos de maneiras diferentes, porque está tudo dentro da mente, como diz Jung, né? Tudo dentro da mente. Olha aí. Dentro da mente, esses fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos, cuja natureza radical nos é desconhecida. Então, amigo, amiga, há momentos, né, em que a gente jura que está vendo uma coisa e não está vendo aquilo direito. Aí eu modifico aquilo que eu observo, porque eu mudo a minha percepção daquele objeto observado. Então, o objeto era para mim quadrado, mas aí eu comecei a olhar bem, ele não era quadrado, ele era losango. Como é que eu posso mudar isso? Porque eu capacito a mente a ver o que realmente é. Então, por isso que nós vivemos no mundo das ilusões. Que a gente acha que está vivendo uma coisa e vivendo uma realidade, quando, na verdade, é apenas uma decodificação que a nossa mente consegue fazer daquilo que nós estamos vivendo. Isso faz parte do trâmite humano, porque nós estamos vindo lá do animal, que também não fazia isso de forma nenhuma. Ele só via as cenas, os símbolos, mas não sabia decodificar, mas impregnava deles. Quando a gente chega no homem, agora nós vamos trabalhar o entendimento dos símbolos, o que eles representam para mim. Então, tem coisas para você que são muito importantes, muito importantes. Por exemplo, aquela joia, né, que a sua mãe deixou para você. Então, não é a joia em si. Você provavelmente não vai vender a joia, mas é o valor sentimental da joia, porque o valor simbólico dela é o sentimento. Você se lembra da sua mãe e se lembra de toda a estrutura que foi construída na sua convivência com ela. Então, veja o que é símbolo. Então, cuidado, porque às vezes você vê uma coisa que não é a realidade aquilo. Aquilo não é exatamente o que você está vendo. E o outro que vê a mesma coisa fala assim, você não percebeu que tinha aquilo lá? Geralmente, quando se vai a uma festa, quando chega em casa, as mulheres veem mais coisas do que os homens, elas têm mais percepção, porque elas são mais intuitivas. Mas não se importa não, porque um dia a gente vai reencarnar como mulher e vai ter essa percepção mais apurada. E um dia todos nós estaremos com percepções muito apuradas. Bom, vamos continuar então. Espero que eu esteja sendo claro para vocês, tá, gente? Vamos, enfim. Então, agora vamos falar um pouco da história da evolução. A gente tem que entender o princípio das coisas, né? Temos um átomo, as moléculas e uma substância. Então, isso aí transita numa faixa energética, frequencial, que transforma tudo, né? Tudo se transforma, como diz Lavoisier. O átomo vai fazer parte de um conjunto molecular que vai gerar uma substância. Tá? Um pouco, então, dessa história ainda continuando. Eu tenho vegetal, tenho mineral vegetal, tenho um animal. E agora eu vou trabalhar o homem. Entenderam? Não sei se eu estou conseguindo mostrar para você a importância de estudarmos isso. Por quê?
Porque a mitologia, ela trabalha símbolos. E se a gente não entender que isso tudo faz parte do contexto de aprimoramento de cada um de nós vamos ficando para trás. Então você olha para um animal, para você é um animal qualquer. Não, ali está transitando uma mônada no seu caminho evolutivo. Então, quando você percebe uma formiga, você percebe um inseto, você percebe um outro animal maior, um peixe, outro maior, um pássaro, tudo bem, você vê aquilo como um fato da natureza, mas entenda que ali está uma mônada em trânsito evolutivo. Eu acredito que os espíritos muito superiores, que já estão muito além de nós, eles nos olham assim também. Os humanos estão num trânsito evolutivo. Daqui a pouquinho eles modificam, assim como os animais vão modificar. Como os minerais, os vegetais, a mônada vai sempre modificando naquele trânsito. Então, um dia, nós humanos estaremos num trânsito mais avançado e olhando para trás e pensando assim, nossa, um dia eu estive lá no reino nominal. E eu fui capaz de vencer todas as possibilidades de entender tudo aquilo que o reino animal promove na evolução da mônada. Quem criou isso? Foi o Senhor Deus, o nosso Pai. Ele que fez esse trâmite todo para que os seus filhos, saindo dele simples e ignorantes, possam retornar sábios e virtuosos. Está indo bem? Então vamos continuar aqui. Aqui nós temos, né, essa figura, né, do homem considerado o homem perfeito, de dimensões perfeitas. Né? O homem vitruviano, ele foi desenhado por um engenheiro bem antigo, né? E depois Leonardo da Vinci também fez esse desenho e consagrou essa imagem. Então, aqui nós temos o homem perfeito, tá? A possibilidade do homem perfeito. Ou seja, a expressão é física, minha gente. Prestem vocês. A expressão é física, mas ali nós estamos mostrando a dinâmica do espírito nesse movimento que ele faz. Então, o corpo não faria nada se o espírito não o animasse. Não é isso? Se o corpo não tiver espírito, ele não faz isso. Então, quem está fazendo isso é o espírito. Então, essa dinâmica, esse movimento aí em busca do belo, da perfeição, é o espírito que está fazendo. Ou seja, esses dois elementos, né, o engenheiro, né, e o Leonardo da Vinci, eles mostraram para nós que que o ser inteligente agora, já homem, ele consegue buscar o seu campo de equilíbrio, o seu campo de beleza, que vai estar muito além daquele comum que a gente vive aí no dia a dia. Sabe, essa vida corrida. Por isso, o estudo de mitologia precisa ser levado a muito sério, para que a gente possa entender todas essas situações que a vida está nos oferecendo. Bom, agora nós vamos fazer aqui um ensaio teórico sobre os princípios. Então, imaginamos ser esta a mônada criada por Deus e posta à evolução. Então, imagina que isso aqui seja a mônada, esse círculo branco é a mônada. O ponto central, um pretinho do meio dela, é o princípio da evolução. Então, você tem a mônada que vai se expandir, virar essa coisa brilhosa. Mas ela começa com um pontinho lá no centro. Isso aqui é espiralado, tá, gente? A geometria sagrada trabalha exatamente isso. Ela começa espiralando de um ponto central. Na dimensão total da mônada está contido todo o reino de Deus que o espírito vai adquirir ao longo da evolução. Então, nesse contexto todo aqui do círculo, né, está estabelecido toda a criação de Deus. Toda. Então, o que ele dá? Quando ele nos cria, ele já nos cria com essa possibilidade de sermos senhores com ele da criação. Nunca superior a ele, mas com ele. Então, você está nesse projeto.
Mas você está nessa espiralação que começou aqui. Então, começa com, né, com átomo, vai crescendo, até chegar no homem. E cada volta que essa coisa dá, ela vai impregnando a mônada do reino de Deus. Então, aqui está o reino de Deus. Então, nós temos que entender isso aqui. Tem pessoas, nos humanos, por exemplo, que eles ainda não percebem isso aqui. Então, acham que eles são senhores da criação. Há um momento, contudo, isso acontece com todos, meu amigo, minha amiga, com todos. Há um momento em que o espírito desperta e pronto. Agora, o caminho dele é o caminho de adquirir as potências da criação que estão íncitas nele. Por isso que nós vemos na nossa sociedade aqui pessoas muito turbulentas, pessoas ansiosas, pessoas chorosas, pessoas reclamando, porque ela ainda não entrou nesse caminho, que é o caminho de adquirir para sempre o reino de Deus em si. Entende o que Jesus falou para a gente? Busque antes o reino de Deus e todas as coisas lhe serão dadas. Por quê? Porque se você buscar o reino de Deus, tudo isso aqui será seu. Mas tem que buscar. Tem que entender. Como que eu busco o reino de Deus? Entendendo as leis de Deus. Você pode entender isso estudando física, química, biologia, matemática, geometria, o que você quiser. Mas entenda, isso são leis físicas. Você tem que estudar as leis morais também. E as leis morais são contidas no Evangelho de Jesus. Como nos é informado pelos espíritos superiores, a jornada se inicia no átomo até atingir o arcanjo, que está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Eu convido a você a consultar a questão 540 do Livro dos Espíritos, quando ele fala que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Ou seja, então a nossa evolução começou como, segundo essa informação, como átomo. Agora, como é que é a dinâmica disso? Ainda não sabemos, sabe, meus amigos? É isso que nós estamos estudando, nós estamos tentando a cada momento entender. Tá? Então, vamos continuar aqui o raciocínio. Então, você imagina que aqui seja o reino de Deus, tá vendo? Todo espiralado, e nós estamos aqui no início. Bem no início. Do átomo ao arcanjo, passando pelos diversos reinos da natureza, em cada reino, a mônada desenvolve potenciais ainda desconhecidos pelo homem comum e sua ciência. Bom, o que nós já fazemos, o que nós já temos hoje de potência adquirida, nós não sabemos. A gente pensa que é só falar, né? Que é só comer, beber, que é só vestir, que é só dormir, namorar, divertir, né? E fazer um trabalho, né, que a gente quase sempre não dá muita atenção a ele, nada faz automaticamente só para ganhar o dinheiro do fim do mês. Então, nós vivemos nessa faina. Ah, vamos estudar? Vamos. Chega lá e eu estou pronto para estudar. Eu estava conversando com um amigo que é professor, aposentado. Aí eu falei com ele assim, que beleza, né, professor, você ter feito esse trabalho. Ele me olhou triste e falou comigo assim, ele me olhou assim com um jeitinho tão triste, ele falou assim, ah, meu irmão, pouca gente se aproveitou do que eu passei para eles. Estavam mais preocupados com os intervalos, com a cantina, com as conversas que não levam a nada. Mas aquilo que eu passei para eles mesmo, pouca coisa, poucas pessoas entenderam. Então eu estou terminando a minha existência firme na minha consciência de que eu fiz o que eu pude. Mas a maioria não quer. Estão lá estudando, estão nas escolas, nas faculdades, mas, na verdade, estão cumprindo um rito em busca de uma qualificação acadêmica. Mas poucos estão realmente querendo entender isso tudo. Então, amigo, eu fiquei assim olhando para ele, né? Bom, toda essa evolução é realizada tanto nos planos físicos quanto nos espirituais do universo, que esta mônada irá residir para aprimorar-se passo a passo. Então, nós estamos no início. Então, nós temos que, né, fazer todo esse trânsito para chegar a um espírito crístico, que nem Jesus chegou. Então, quando você vê o Senhor Jesus, né, você
lê sobre o Evangelho, lê o Evangelho, você fala assim, nossa, como que esse espírito chegou lá? Fazendo esse trâmite. Então ele começou também igual nós. Só, meu amigo, que ele já começou há muito mais tempo. Né? E nós estamos ainda no início. Vai chegar um dia que nós seremos Cristos e terão princípios, terão espíritos no princípio, como nós estamos hoje. Então é natural. Isso é uma consequência da criação de Deus. Provavelmente, o Senhor Deus se glorifica, né, nos filhos que ele cria. O que vai acontecer conosco lá no futuro? Quando a gente vencer essas tormentas terríveis desses inícios, essas tempestades, né? Você vê que aqui no plano da Terra, antes do homem chegar, já existia homem, mas houve um período de 10 mil anos de dilúvio, de tormentas, para depois a Terra se acomodar, né? e dar sequência, e aí esses espíritos primitivos poderem encontrar um campo de evolução mais aprimorado. Assim também na evolução. Nós estamos vivendo essa tormenta que a gente, né, vive, né, dentro do pouco conhecimento da nossa mente, que tudo é símbolo. Então chegará um dia que nós não necessitaremos mais dos símbolos, porque nós estaremos face a face com Deus. O que é isso? Face a face com a verdade divina. Aí não precisaremos mais de símbolos. Símbolo como se fosse um instrumento, uma ferramenta. Depois nós não vamos mais precisar disso. Bom, agora das virtudes. Toda ação está relacionada numa matriz arquetípica constante da mônada. Enquanto ela trabalha, dinamiza o arquétipo, que é essa matriz, e o robustece. Quando chega ao seu potencial máximo, o arquétipo transforma-se em raio de luz potencializado. A isso damos o nome de virtude. Vem de virtus, significando força, de tal forma que a mônada vai se expandindo em forças virtuais através dos seus raios luminosos. Então você não vê o espírito de luz ET cheio de raios, né? E o próprio André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, há esse comentário, os raios das virtudes. Então funciona assim, eu começo a fazer um trabalho, eu começo a buscar um conhecimento. Então, o que me originou naquilo lá? Foi a minha vontade de fazer aquilo. Então, a minha vontade é o eixo central, né? É a essência do mito. Então, o mito é o que eu vou fazer. Entendeu? O mito é, por exemplo, eu quero aprender a construir um templo bonito, um templo divino. Então, a minha vontade é a essência. A minha vontade de construir é a essência. Então, é o meu mito. Então, ele será mito para mim até o momento que eu entender tudo aquilo. Aí o mito desaparece e cresce a essência. Então, eu sou a essência daquilo que eu fiz. Então, enquanto eu estou no início, até chegar na essência, eu sou um arquétipo, ou seja, uma matriz, uma proposta, uma ideação. Na hora que eu construo a catedral, o templo, que eu vejo aquilo, eu construí. Então, agora, o arquétipo modifica-se em raios de virtudes. Eu sou um gênio na arquitetura. Por quê? Eu trabalhei isso em mim. Eu destruí o mito e criei a realidade. Sócrates fez isso. Quando ele chegou e começou a conversar com o homem mais diretamente, ele diz assim, não mais o mito, e sim o logos, ou seja, o conhecimento. Ficou claro para você? Então, olha a importância do trabalho. Então, quando você está pronto para fazer uma coisa, você quer muito uma coisa, significa que você criou um mito para você. Aquilo é um mito. É uma coisa que você precisa conhecer, que você precisa entender, que você precisa decodificar a essência desse mito. Ah, eu quero aprender a pilotar aviões. Ok, então você cria um mito. Serei um piloto. Aí você vai trabalhar esse mito, você vai desembrulhar esse mito. A hora que você pilotar uma aeronave e for expert naquilo, acabou o mito, chega à essência. Eu sou. Entendeu? É a essência do eu sou.
Aí já é virtude. Mas não é mais arquétipo. Ficou claro? Então, irmão, irmã, tente buscar vontades perfeitas. Jesus sempre falou que Deus usa vontade, não desejo. Né? O desejo, você pode ter um desejo muito rapidinho, nem cria arquétipo. Agora, vontade, não. Então, quando você quer de fato uma coisa, você gera um mito. Então, vamos pegar um universitário ou universitária que quer ser médico ou médica. Então, ela gera um mito. Então, a medicina, o estudo é mito que ela está desenvolvendo, arquétipo. Quando ela se torna, ou ele se torna um médico, e depois os seus estudos subsequentes, né, e se torna mesmo um profissional daquela área, com conhecimento de causa, então ele é virtuoso naquilo. Então, ele é um bom médico, é uma boa médica confiável. Mas tem pessoas que, às vezes, chegam nesse posto e quer ganhar muito dinheiro. Então, ele não gerou virtude, ele gerou desejo. Entendeu? Eu quero ser isso para ganhar dinheiro em cima disso. Não é porque eu quero ser, porque eu estou desenvolvendo a mônada nesse caminho incrível da evolução. Não. Eu tenho o desejo de ganhar dinheiro. Então eu vou trabalhar nisso, mas eu não desenvolvo o mito. O mito continua. Eu só desenvolvo o mito quando eu me entrego à essência dele. Aí o mito desaparece porque eu sou a essência. Ficou claro para você, irmão, irmã? Então veja o que você está escolhendo para você. Tá? Continuando as nossas reflexões, né? Ainda sobre as virtudes. Então, uma virtude é, portanto, uma força consolidada na dimensão da mônada e que, de posse dela, parte para a consolidação de outras forças, outras virtudes, automatizando-os enquanto desenvolve, né, o seu potencial. Então, o espírito superior é exatamente aquele que desenvolveu completamente, né, as virtudes que ele conseguiu desenvolver. Aí ele vai partir para outras virtudes. Isso é infinito, tá, gente? Essa, portanto, é a dinâmica da evolução a que todos estamos submetidos. Até chegarmos ao homem, tudo foi direcionado pelos instintos, a força do início. A partir do homem, os instintos vão cedendo lugar à consciência, que vai cada vez mais criando possibilidades de encontrar a verdade. A consciência, eu vou dar uma definição de consciência aqui, que eu tirei do Hegel. É um filósofo alemão do início do século XIX, mais ou menos. Então, ele disse que o eixo da consciência, a consciência é o radar do self, né? É o radar da mônada. Então, o eixo da consciência é a busca da verdade. Entenderam? Então, a consciência vai buscar essa verdade permanentemente. E quanto mais ela busca a verdade e traz para o self, mais o self se expande. Por isso que é preciso estarmos certos de onde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo. Que tipo de verdade que eu vou conseguir lá ou não vou conseguir verdade nenhuma. Isso tudo tem que ser analisado. Olha, agora vem os caminhos. Segundo Emmanuel, todos fomos criados por Deus para exercermos uma função precípua na criação junto a Deus. Assim, cada um traz em sua singularidade individual a sua proposta final do existir e evoluir. Por isso, a necessidade do livre-arbítrio, que existe para que a mônada encontre seu caminho através das experiências e escolhas. Uma vez na razão, esta mônada inicia sua tarefa de buscar seu caminho de retorno a Deus. Lembra quando eu disse para vocês que chega um momento em que o homem se sente em Deus? Que tudo que ele toca, que ele vê, é Deus, simbolizado em objetos materiais, em casas, em apartamentos, em carros, em barcos, iates, aviões. Tudo é Deus. Ele é dono de tudo, porque tudo vem do fluido cósmico universal. Mas ele não quer materialidades. Ele não quer isso. Existem universos que não têm matéria. Universos, não é o nosso, não, que não tem matéria. Tudo lá é frequência. Mas para nós precisamos ainda dessa coisa palpável. Para quê? Para tocar nossos sentidos. Porque o símbolo é sério. Só falo para você assim, olha, eu fui na cidade que tem uma estátua assim, assada. Você não vai conseguir entender a estátua que eu estou te falando.
Por mais que eu queira, se eu não tiver uma foto, um vídeo, você não vai entender. Porque os símbolos são criações nossas para identificação daquilo que está fora de nós. No momento em que nós exercermos a potência do entendimento pleno das coisas, eu não preciso de símbolos mais. Então, no momento em que nós conseguimos organizar os nossos pensamentos, a gente não vai precisar de falar. O pensamento será o veio de comunicação, será o trânsito nosso nas dimensões do universo. Eu quero ir no lugar e já estou naquele lugar. Segundo os egípcios, o pensamento um pouquinho mais apurado, ele caminha a 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo, que é muito superior à velocidade da luz. Mas quando ele apura mesmo, ele chega instantâneo. Então você está nessa galáxia que nós estamos, ou você quer numa outra bem distante. Só você pensar. Agora tem que conhecer, né? Tem que evoluir para entender como é que funciona. Como é que eu vou querer ir numa galáxia que eu nem sei o que acontece lá? Quais são as frequências que existem lá? Então nós temos que começar a entender isso aí. Então você é uma pessoa extremamente amada por Deus. Extremamente. Agora é preciso que você se ame. Que você não caia perante os obstáculos. Eles são necessários, porque fazem parte do seu acréscimo de potência. Tá? Sobre as escolhas. Tá vendo que está sempre aqui, ó, a mônada está sempre no cantinho aqui, aprimorando, né? O bem e o mal são, portanto, situações que a mônada escolhe para a sua jornada no ciclo evolutivo. Quando você escolhe o caminho contrário à vontade de Deus, Deus é bem porque é o amor. Criam-se arquétipos que conduzem aos vícios, porque tem arquétipos matrizes do vício. Estes serão eliminados num ponto qualquer da evolução. Então vai chegar uma hora que nós estaremos sem nenhum vício. Mas esse momento, meu irmão, minha irmã, isso não vem de graça. Isso vem pela a minha vontade, a minha força de vencer isso. Percebe? Não. Aqui, os erros dos aprendizados devem ser vistos, observados e aprendidos para que os vícios não impeçam a jornada da mônada. Os vícios são propostas do ego inferior, cujas escolhas atendem aos interesses pessoais, ou interesse pessoal, e a busca de sensações. Então, os vícios estão sempre nos trazendo sempre nos levam a buscar interesses pessoais e sensações, não plenitudes, não compartilhamentos. Você vê, Deus é a graça permanente. Tudo que está no universo é dele, ele que dá para a gente. Quando você compra uma coisa, um alimento, ou uma roupa, ou o que for, você está usando a graça de Deus a seu favor. Entenda isso. Ah, mas eu paguei pela laranja. Você pagou a quem plantou, quem colheu e o transporte. Mas ninguém faz laranja. Essa é a graça de Deus. Então, nós vivemos na graça de Deus. E a gente fica muito triste com Deus, porque Deus não faz exatamente como eu gostaria de fazer, de acordo com o meu interesse para eu viver a sensação que eu quero viver daquilo. Eu queria tanto aquela pessoa comigo, né? Porque ela é bonitinha, ele é bonitinho, é isso, é aquilo outro. Então, eu estou buscando interesse pessoal e sensações. Se a vida não te encaminha para aquele ponto, é porque não é para você aquilo. Não será bom para você. Para você, outras coisas serão maravilhosas, não aquilo. Sobre o ego inferior, criado pela mente para representar o indivíduo, é inferior apenas nos estágios iniciais da evolução. Ele não se sustenta, uma vez que é invariavelmente frágil e inseguro. Daí a utilização do orgulho, sou forte, e do egoísmo, tenho muito, para se fazer representar socialmente num regime de falsa potencialização. Este é o ego inferior. Ele precisa mostrar que ele existe e é forte, e é poderoso, e tem muito, para ele se sustentar. Se ele não tiver isso, ele cai. Quando a mônada opta por seguir o caminho real, abandonando os atalhos perigosos, o ego vai se tornando forte e seguro. O orgulho cede lugar à humildade e o egoísmo à caridade. E quando a mônada sente-se filha criada por Deus, é aí que nós sentimos.
É quando eu vejo que, para que eu quero ter tanta coisa se tudo é de Deus? E ele me oferece na razão direta da minha necessidade. O que for excesso vai me fazer mal. Por exemplo, eu encho a minha casa de coisas que eu não preciso. Aquilo tem frequência, sabia? Tudo tem frequência. Você põe um guarda-roupa cheio de roupas que você não usa. Aquilo está frequenciando. E aquilo te atormenta. Então você começa a sentir ansiedade, começa a sentir um tipo de depressão, um pouco de angústia, de tristeza. Pode ser essas frequências e exageros que estão ao teu redor. Então, se tudo é de Deus, busque a graça de Deus na sua necessidade. Tá? Isso é bom saber, né? Bom, a mente. Observamos na figura ao lado, está aqui ao lado, né? Ao centro, essa coisinha azul, não sei se você está vendo, mas tem uma coisinha azul aqui, e a ressonância próxima do centro, que é isso aqui. Representando virtudes consolidadas e potências da alma. Esta é a mente superior. É quando a gente já conseguiu consolidar coisas, então a mente fica superior. Ao seu derredor estão outras ressonâncias, está aqui, ó, distante do centro, representando as forças frágeis, inseguras e viciadas do ego inferior, e que necessitam ser aprimoradas. Essas ressonâncias são respostas a escolhas equivocadas e inseguras. Representam o mal porque não condizem com as propostas de Deus. É isso aqui que nós temos que arrumar. Aqui está a mente superior. Ela ressoa a estrutura do self já expandido naquele ponto. E tem o inferior, que é o ego. Então, o ego é frágil e inseguro. Aqui é seguro. Aqui é forte, aqui é seguro. Viu? Então, quando você transita na insegurança, no medo, no pavor, é porque você está ainda dando forças ao ego inferior. Então, você quer comprar muito, você quer ter muito, você quer provar que você é forte, que você é isso, que você é aquilo. Tudo desnecessariamente, não precisa disso. Porque, na verdade, o Senhor é Deus. Nós somos criaturas dele, que ele vai nos orientando e vai nos dinamizando, potencializando para um dia exercermos um trabalho com ele. Um dia vamos fazer isso. Uma vez criado, a gente vai continuar sempre. Né? Sobre a individualidade e o ego. A individualidade está dentro. É o centro que encerra o conjunto de todas as potências que a alma terá que desenvolver. O ego está fora. É uma parca representação da individualidade existindo a princípio como uma máscara ou persona dessa individualidade. Então, a individualidade sou eu, é você. Somos o centro, nós somos nós, você é você. Tá? E, então, dentro disso estão a nossa potencialidade. Né? As nossas graças, por exemplo, quando nós encontramos uma pessoa encantadora, pelos seus jeitos, pela a sua proposta, né, de harmonia, quando encontramos essa pessoa está mostrando a graça dela, assim como Deus mostra a graça dele em tudo que está aí à nossa frente. Então, eu chego no lugar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que trabalha para todo mundo, que ajuda todo mundo, eu estou mostrando a minha graça. Não é? Agora, quando eu estou retraída, que eu não quero ajudar ninguém, que eu estou emburrado, eu estou de cara feia, fazendo bico, aí é o ego inferior, que é uma parca representação da individualidade. Existe, a pessoa existe, mas trabalha máscaras. A individualidade utiliza de máscara. Então, tem um velório, vão ficar tristes. Tem uma festa, vão ficar alegres. Está chovendo, vão ficar com raiva da chuva. Está tendo sol, nossa, que calor. Estou usando essas máscaras. Agora, qual é a individualidade? A individualidade, ela sempre é a pessoa serena. Ela está bem em tudo. Então, ela está representando o que o ser é na essência, aquilo como ele foi criado por Deus e no que ele já conseguiu expandir. Esse é o caminho de todos nós. Né? Enquanto vive e se aprimora, a alma arquiva em seu derredor todas as experiências vividas, em todas as suas manifestações nos mundos por onde circula, arquivando memórias. A isso dá-se o nome de inconsciente, que são potências ou flutuações a serem consolidadas ou descartadas, que nós falamos no início do nosso estudo. Há, portanto, o inconsciente coletivo, social e pessoal. A pré-consciência, povoada de memórias recentes, são necessárias naquele momento na alma.
Então, por exemplo, você tem o inconsciente pessoal, que é seu, a sua história. Você tem o inconsciente social, que é onde você mora, as frequências do seu lugar de habitação. E você tem o inconsciente coletivo, que é a história da Terra. Se você participa dessa história, você tem isso arquivado em você também. Se você participou, né? Você tem isso arquivado. Agora, você tem o seu inconsciente pessoal, que são as suas ações, as suas escolhas, as suas premissas. Ok? Agora, sobre a consciência. Tudo que está fora está também dentro. Assim, toda a criação está contida em cada individualidade. Ela utilizada o que está fora para dinamizar a potência que traz desde a saída de Deus. Então, o que é o universo, gente? Vamos pensar, o que é o universo? O universo é uma expressão da potência divina para espíritos que moram nesse universo. Então, tudo que está no universo representa estímulo para que a gente possa fazer desabrochar tudo que está dentro de nós. Que esse universo está todo dentro de nós. Então, tudo que está fora está dentro. Tudo que está dentro está fora. Quem disse isso? Hermes Trismegisto. Aquele lá do Egito, né? Do Caibalion, ele escreveu o Caibalion, que é umas informações preciosas. Bonito, né? Bom, a isso damos o nome de consciência, que funciona como um radar, captando as verdades divinas para expandir a alma numa relação de semelhante por semelhante. Então, aqui está a individualidade, tá bem? Aqui está o self, a mônada. A consciência é um radar, que está buscando a verdade. Ela pega a verdade, que é essa coisa clara aqui, e manda para o self. O self tem isso em estado latente, então ele expande. Quer um exemplo? Muito simples. Você vai fazer um curso, por exemplo, que você nunca viu. Chegando lá, a consistência, o currículo, né, a programação do curso é para te orientar naquilo que você está buscando. Então, vai chegando as verdades para você daquilo que você está buscando ali no estudo. Aí, quando você termina o curso, você está impregnado daquela verdade. Agora, precisa consolidar a verdade em você, que aí é com o seu esforço. Então, a consciência, ela busca a verdade e eu consolido essa verdade. Muitas vezes a gente não consolida porque a gente não quer aceitar aquela verdade, porque ela está contra os nossos interesses pessoais e busca de sensações. Então, a gente não aceita a verdade, sabe? Por isso que Jesus falou, veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque a verdade está estampada. Agora, se eu não quero essa verdade, eu não quero isso, sai de mim, eu tenho raiva de quem sabe, aí eu estou me envolvendo com o ego inferior. Eu jamais eu vou querer entender aquilo por hora, porque chega uma hora que a evolução nos obriga a buscar esses entendimentos, tá? Enquanto essa consciência está livre, ela busca toda a verdade estabelecida por Deus circulante no universo onde vivemos, dentro da capacidade de cada um entender essa verdade. Por isso que as pessoas veem verdade de maneiras diferentes. Eu posso ver uma verdade, você vê a mesma verdade, eu decodifico de um jeito, você de outro. Por quê? Vai depender do nosso ego inferior, como que ele está, em que tamanho que ele está dentro de nós, e da nossa ignorância, se nós somos ainda muito incapazes de entender aquilo. Por isso que o Einstein fez aquelas contas todas lá, as equações do quadro, a gente olha e fica assustado com aquilo. Para ele é uma verdade. Para mim é uma verdade? É, mas só que eu não sei decodificar aquela verdade. Ainda não sei. Se eu quiser, eu consigo. Então, porém, a consciência pode tornar-se prisioneira do ego inferior. Né? Ela fica presa aqui, ó, no ego inferior, tá vendo? Ela não expande que nem em cima. Ela fica presa, né? Então, ela não terá liberdade de buscar as verdades externas e aceitas as verdades do ego inferior, acreditando ser esta a melhor opção. Daí os crimes, tiranias, contravenções e outros dados que enlameiam o homem e o social que busca. A pessoa tira a vida de outra pessoa e acha natural, normal, é a verdade dela, porque ela está presa no ego inferior. O que nós temos que fazer? Se você percebe que aceita uma coisa dessa, sua consciência está presa. Lembra do mito da caverna de Platão? A pessoa está dentro da caverna, consciência presa dentro da caverna.
ela tem que se soltar para ver o que está lá fora. Aí ela vai expandir e vai buscar a verdade externa que vai orientá-la e iluminá-la. Ainda sobre a consciência e o inconsciente. Este trânsito é necessário para que as aquisições das verdades obtidas pela consciência possam resolver as questões ainda insolúveis do inconsciente. O inconsciente possa informar a consciência sobre o que detém como verdade e o que necessita ser resolvido em si. Ou seja, eu tenho um inconsciente, vejam vocês, eu tenho um inconsciente, né? Esse inconsciente aqui de baixo está cheio de coisas para serem resolvidas. A consciência busca a verdade. Aí a consciência traz a verdade para o inconsciente. O inconsciente, aceitando, decodifica, se resolve. E, às vezes, o inconsciente busca a consciência para que a consciência explique para ele o que é aquilo. Porque se não valer a pena, joga fora. Esse é o trânsito. Isso é uma dinâmica psíquica extraordinária. Então, veja você, quando você está fazendo suas reflexões, se está certo isso que eu estou fazendo? Será que é assim mesmo? Então, o seu inconsciente está buscando na consciência uma resposta. Aí você chega à conclusão, isso não é certo. Por que você chegou a essa conclusão? Porque a consciência te trouxe a verdade daquilo que realmente é. Agora, gente, isso aí tem que ter boa vontade, tem que ter esforço, tem que ter muito equilíbrio para buscar isso. Mas é necessário, tá? Muito necessário. Eu fiz uma reflexão sobre isso. Vou passar para você, quem sabe você aceita também essa reflexão. Olha aí. Há momentos que precisamos conversar conosco. São aqueles momentos muito íntimos, que só a criatura e o Criador participam. Você pode achar que você não conversa com Deus, que Deus não conversa com você, mas olha, isso acontece o tempo todo. Sabe aquela voz que vem lá do fundo do coração te dizendo, não faça isso, ou faça desse jeito? É o nosso diálogo íntimo, muito íntimo com o nosso Pai. É preciso gostar de realizar esse ato. É preciso querer profundamente manter esse diálogo íntimo. Desde sempre, as pessoas buscaram esse contato com o Pai. Desde sempre. Aqui no Mitologia, nós estamos tentando mostrar isso. Que desde sempre o Pai esteve ao lado do Filho, conduzindo, tirando do perigo, levando para um lugar mais aprazível, numa nova encarnação, numa nova etapa. E muitas vezes o filho ingrato diz assim, Deus não existe. Trave o diálogo íntimo com você e o Pai, e você vai ver que maravilha que é. E você será cada vez mais abençoado. Isso mesmo, né, gente? Seremos cada vez mais abençoados na medida em que a gente buscar, né, essa condição de transitar com liberdade na consciência, no inconsciente, formatando o ego superior, expandindo a mônada. Agora vamos trabalhar um pouquinho a questão dos símbolos, né? Daí, né, por causa de tudo isso, que Jung disse ser impossível saber de todos os símbolos que inundam o inconsciente. Cada individualidade, de acordo com seu potencial de início e suas expansões, decodifica as experiências por símbolos, que, em tese, somente ela sabe o significado oculto de cada um deles. Por exemplo, vamos imaginar que eu tive um encontro com determinada pessoa. E foi um encontro satisfatório dentro do meu nível de entendimento. Eu estou com um amigo ou uma amiga e eu encontro essa pessoa. Quando eu olho essa pessoa, eu olho pelo símbolo do que aconteceu entre nós. Aquele amigo ou amiga que não sabe de nada não tem essa mesma significação. Aquela pessoa não tem o significado simbólico que ela tem para mim.
Então, todos nós temos essa liberdade de estabelecermos contatos simbólicos que vão nos alimentar, nos fortalecer ou nos destronar. Por isso que é preciso saber o que eu estou buscando, o que eu estou fazendo de mim. Né? Então, os símbolos são dínamos que potencializam cada departamento da alma. Quanto mais a alma necessita deste dínamo, mais ele é para ela um símbolo forte. Um símbolo muito forte que a gente possa ter. Né? Qual que seria o seu símbolo forte? Pensa aí. Qual o símbolo que te potencializa? Quando você vê aquilo, você se sente potencializado ou potencializada. Este é o símbolo que você tem como forte dentro de você. E aí você agora vai analisar por que ele me potencializa. Em que sentido ele me potencializa? Para o bem ou para o mal? Aí você está fazendo a tua reflexão. Que é o que Joana de Ângeles fala. Vamos refletir. Temos que refletir. O homem precisa refletir para que ele possa buscar caminhos mais equivalentes, né, com seu projeto de início. Em nosso atual estágio evolutivo, esse símbolo é muito importante, porque ele representa a alma subdividida em duas potências arquetípicas, trabalhando juntas para consolidar no futuro a individualidade. Então, enquanto nós estamos nesse trânsito de humanos, nos trânsitos anteriores, né, nós fomos macho, fêmea, homem, mulher. Macho, fêmea acabou para nós, tá, gente? Essa coisa tem que ser modificada. Agora nós somos, né, homens e mulheres. Então nós temos esses dois, esse símbolo é muito forte por isso. Porque se eu sou homem e eu estou aqui no ânimo, e você e a mulher estão no ânima, isso inverte. Daqui a pouco você passa a ânima, eu passo a ânima. Porque você está dentro de mim como eu estou dentro de você. Percebe? Dentro dessa individualidade. Então, a individualidade está sempre pegando do arquétipo ânimo o que ela precisa para o arquétipo ânimo e vice-versa. Sabe quando fala que Deus criou a mulher da costela de Adão? Olha a costela de Adão aqui, ó. É isso aqui, ó. É essa divisão aqui, ó. Ou seja, Deus cria a mônada, mas depois essa mônada tem uma divisão temporária, né, para que ela possa crescer. Então, tinha o Adão, que era essa parte aqui, criou-se a Eva, porque dividiu o Adão aqui, ó. Dividiu a individualidade, né? Porque sozinho ele não conseguiria. Não fala que ele estava triste no paraíso? Então ele estava muito triste. Então o que foi? Tirou da costela dele, ou seja, fez uma entrância aqui e criou-se, então, o ânima. Mas o Adão ficou no ânima e o ânima ficou no ânimo. Então, Eva ficou em Adão, Adão ficou em Eva, e os dois representam uma individualidade só. Tente você entender esse mito da Adão e Eva dessa maneira, que você vai enriquecer muito com esse conhecimento. Tá bom? Outro símbolo importante é a escada, representando os degraus da evolução a que todos estão submetidos. Trazemos essa informação de Deus ao sermos criados por Ele. É preciso galgar os degraus da evolução. Está aqui. Sabe, a escada de Jacó, né? Você tem que subir uma escada, vai subindo, para você sair das suas posições inferiores. Você pega do primeiro degrau, vai subindo, subindo. Isso é um símbolo, é o símbolo da evolução. Tá certo, gente? Fica tudo mais fácil de entender, né? Outros símbolos primordiais, ó. Rituais do centro, desde as tribos primitivas, vimos que a mônada possui seu centro, a gente já falou sobre isso. O centro é a individualidade, né? A partir da qual tudo se expande até atingir a perfeição. O símbolo do centro representa a necessidade premente dessa expansão. Está aqui o símbolo do centro. Olha. Então, por exemplo, eu sou centro. A minha individualidade, individualidade, tem um centro. Esse centro vai expandindo. Então, o centro é que expande. No fundo, no final de tudo, eu serei, você será uma individualidade expandida, central, que abarca tudo, que tem tudo. Você quer ver o maior símbolo disso? É o Sol no sistema solar. Ele não é o centro? Ele não abarca tudo? Então nós seremos essas pessoas no futuro. O eterno retorno, né? Civilizações antigas proclamavam o eterno retorno dos ciclos. Observa-se na imagem que o centro se expande através dos ciclos. Criação, destruição, nova criação. Essa dinâmica cíclica está contida na psique
pelas experiências anteriormente vividas, onde tudo se renovava. A evolução, para se fazer, necessita de novo que consolida, necessita do novo que consolida o velho. Tem aqui a cobra comendo o próprio rabo, né? Por quê? Porque ela vai mudar, ela vai completou o ciclo, agora será outra possibilidade. O dia que você viveu hoje, desculpe, amanhã que você viveu hoje, na parte da manhã, ela jamais repetirá, nunca mais. Vai ter as mesmas horas do relógio, vai ter talvez, né, a mesma posição do sol lá no céu e tal, mas ser diferente. As dinâmicas mudam. Porque o eterno retorno muda a dinâmica da vida, muda a dinâmica do ciclo. E é assim que nós vamos transitando na evolução. Presta atenção. Então você está no mês tal. O mês que vem vão ter as mesmas contagens dos mesmos dias, totalmente diferentes. Você trabalha numa loja. Nunca você repete os mesmos atos naquela loja, a não ser que você queira fazer isso conscientemente. Mas, assim, inconsciente, você trabalhando normalmente, você faz movimentos ali completamente diferentes. Por quê? A psique precisa desses movimentos do eterno retorno para ela aprimorar cada vez mais que ela volta naquele princípio. Então, você termina o ano, dia 31 de dezembro, aí você começa 1º de janeiro. Você começa com mais força, você tem uma proposta diferente, é um novo ciclo, um novo tempo que você vai trabalhar nele. Então, a lei do eterno retorno, isso aí foi muito estudado no passado, né? Quase todas as civilizações primitivas tinham sua árvore sagrada. Simbolicamente representa a estrutura forte da alma em seus avanços para o alto. À medida que avança, mais se ilumina. Assim, a árvore sagrada é um símbolo fortíssimo do inconsciente por se tratar da dinâmica evolutiva de crescer para Deus. Então, está aqui uma árvore, né? Essas árvores têm um simbolismo muito grande. Lembra que nós falamos no estudo 7, no estudo 6 dos animais, que eles, vendo a floresta, né, viam um templo, porque ali estavam as ascensões deles. E nós entrando num templo hoje, a gente sente isso. Né? Sabe aquelas igrejas góticas? Era para isso. Para você sentir a sua elevação para o Pai. Outro símbolo primordial são os portais sagrados, muitas vezes retratados em filmes de aventuras. Há que se transpor o portal para dar acesso à nova fase ainda desconhecida. É preciso transpô-lo para que a alma se junte a outras almas em estágios superiores ao seu. Isso incentiva a mônada a crescer para ser igual aos grandes que estão à sua frente. Então, os portais são pontos referenciais, né? Então, você tem um portal. Esse portal é uma referência para você. Então, eu vou transpor esse portal, porque quando eu transpuser esse portal, eu serei de um grau maior. Naqueles ritos de iniciação ou de aprimoramento dentro dessas escolas fechadas, então, quando o neófito, né, ou quando o iniciado, ele passava de um grau para o outro, ele como se transpusesse um portal. Então, a psique representava, isso representando na psique é o seguinte: você cresceu, você conseguiu, você mereceu, e agora você é outra pessoa. Você atingiu um outro grau, um outro nível. Isso acontece com a mônada em crescimento. Por quê? Porque à medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo melhor a vida. Ela vai passando pelos portais do conhecimento. E ela vai aprendendo, ela vai se dinamizando. Você entra no primeiro período de uma faculdade, você tem uma visão do curso que você está fazendo. Lá pelo terceiro, quarto, essa visão já aumentou mais. E quando você termina, você já conhece bem mais do que quando você começou. Você foi vencendo os portais, os pequenos portais. Aí você se diplomou, você venceu o portal. Você vai passar agora para outro portal. Especializações, o trabalho, né? Outras estruturas. Então, os portais são muito simbólicos para todos nós. Tá? Outros símbolos primordiais, gente. O terror do tempo é sempre um símbolo da realidade na psique. A mônada sabe o que não pode se deter. Às vezes, preguiçosa tenta deter o tempo, mas ele é inexorável. O tempo é o nosso talismã divino, como disse Jesus, que nos leva do simples ao ignorante, ao sábio, do simples e ignorante ao sábio e virtuoso. Simbolismo da fecundidade também
é um dos símbolos primordiais mais fortes na psique. Enquanto necessitarmos dessas encarnações, este símbolo atuará fortemente em nossas psiques. A Grande Mãe é um arquétipo poderoso, porque na volta do espírito à matéria, ele vai passar por esse rito. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Então, fala-se do tempo. Então, o tempo é inexorável. Né? É ele que vai nos levando, nos orientando e nos conduzindo aí pela nossa evolução. E o símbolo da maternidade, da fertilidade, é porque eu vou precisar desses retornos das reencarnações. Então, muito embora a pessoa negue, às vezes, reencarnação, mas ele tem o símbolo da fertilidade, o símbolo da Grande Mãe, porque é o símbolo do retorno. Então, as mulheres que são mães, elas promovem esse retorno para o espírito na formação de um novo corpo. O pai também promove esse retorno, porque ele é o grande provedor dessa possibilidade da mulher ser mãe. Então, tudo se entrelaça. É como está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Agora, o que é preciso, eu afirmo isso para vocês, o que é preciso é você ter interessar por isso. Isso pode parecer muito difícil, mas se você não se interessar, fica mais difícil ainda. Então, é interessar. Esse estudo que estamos fazendo, gente, ele foi programado pela espiritualidade, eles me passaram tudo que eu tinha que falar aqui. Eu estou falando como um médium, quase um médium psicofônico, porque eles me falaram, diga para eles, que tem que ter o interesse, porque senão o ciclo vai vencendo para eles. Cada dia que passa vai se envelhecendo mais, os neurônios vão tendo mais dificuldades. Então tem que pegar o momento presente, não importa qual é, mas é o momento presente, porque esse é o grande momento. E transpondo esses portais, você sobe aquela escada porque você tem uma árvore divina que é a tua estrutura central da evolução. Olha que interessante que tudo isso, né? O simbolismo de Varuna representa o poder divino de ligar e desligar o homem de suas distâncias. Varuna, ele chegou a ser considerado Deus também em algumas civilizações, tá? Então, o simbolismo desse Deus, né, representa o poder divino de ligar e desligar o homem das suas distâncias. Seus laços são mágicos, como é mágica a porta da própria soberania. Representa no homem o Deus que ele é e que necessita sentir-se, assim para atingir sua semelhança com o Criador. Então, Varuna acaba sendo esse grande símbolo pessoal. Eu sou Deus, eu tenho grandes braços, laços, que eu posso me resolver, que eu posso abraçar e que eu posso crescer. O outro símbolo importante é o dos nós, que representa nossas fortalezas, para guardarmos dos nossos inimigos, tanto humanos quanto animais e temporais. Eu me enlaço em mim e me protejo. É o recurso da preservação de si para consigo mesmo. Quando você vê um nó, por exemplo, você vê isso. Você vê uma fortaleza protegendo para que aquilo não se destrua. Então, esse nó em nós tem esse simbolismo. Eu me abraço, eu me fortaleço, porque eu preciso dessa soberania. Eu preciso crescer. Né? Então, eu preciso dessa possibilidade de não ser atingido. E se for atingido, eu ser tão forte que eu não me arrebente, que eu consiga viver, porque eu estou enlaçado na minha proposta pessoal de crescer. Aqui nós temos o principal símbolo da humanidade cristã, é esse aí, né? O símbolo da cruz nos remete ao momento supremo dessa humanidade, quando seu mestre indicou o caminho da redenção pela extinção de toda maldade e perversidade que existe no ser. Somente abrindo os braços e invocando a presença divina, o ser se libertará. Não existe outro caminho. A alma disso bem sabe. O ego inferior não sabe. A quem devemos seguir, então? A individualidade é o ego superior ou o ego inferior? Jesus é o ego superior estabelecido nessa imagem aqui da cruz. Né? Ele estava lá, mostrando para nós que você tem que abrir os braços e dizer ao Pai assim, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Aí você deixa o ego inferior definitivamente para trás. Some e fica só o superior. Você, individualidade. Você, potência divina. Você, expansão infinita. Agora precisa ter que fazer isso, né?
Outros símbolos, né? Assim a psique vai tecendo seus símbolos, emaranhando em si ao mesmo tempo que divinamente separados. Cada símbolo é para a psique como algo necessário às suas ações. Dos símbolos primordiais aos símbolos mais recentes, tudo é vida e dinâmica na psique. Um ato praticado, por mais simples que possa parecer, é, na verdade, uma força propulsora para atos semelhantes. Então, eu venço uma coisa difícil, aquilo me fortalece para outras vitórias. Tudo por quê? Porque eu criei o símbolo que eu consigo viver, que eu consigo passar, que eu consigo crescer, que eu consigo vencer e ser feliz na minha vitória. Cada símbolo traz em si os conteúdos da sua criação: cor, cheiro, som, intensidade, mobilidade e humor. Quando vou ao local, estou repetindo o símbolo já em mim estabelecido ou estou criando outro símbolo? Então, quando eu chego, a gente vê muito no filme, né? A pessoa chega no barzinho, me dá o de sempre. Né? O de sempre. Então, vai almoçar no restaurante, o de sempre. Porque já está todo informado para ele que o de sempre tem cor, cheiro, som, intensidade, mobilidade e humor. Existe o símbolo da alma do mato, além da sua própria alma. Essa alma possua uma identificação psíquica. Ainda aqui, vemos o eterno retorno da alma às suas origens, quando em processo de consolidação para atingir o homem. Então, tem pessoas que adoram animais. Não tem? Tem pessoas que têm animais de estimação, quase que se interagem, né, se identificam plenamente com esses animais. Outros com árvores, com outros objetos. Né? E principalmente quando está no nosso passado evolutivo, é porque nós já temos isso arquivado em nós. E aquilo, num determinado momento, a psique arquivou como algo muito seguro. Então eu busco aquilo. Ou algo muito prazeroso. Tem a dissociação, né? Estudos da psicanálise dão conta que é um funcionamento da psique que provoca neuroses e completa confusão dos símbolos da psique, transformando o indivíduo em algo fora do eixo do existir. Os símbolos confundidos não propiciam a perfeita interação com o meio e dificulta o entendimento da realidade. Aí chega a loucura. A pessoa confunde tudo. Né? Aqueles símbolos entraram numa revolução, num confronto, num estado de não entenderem-se, então gera a loucura. Toda a gama de símbolos que eleva o indivíduo a ações contrárias à vontade de Deus, estabelecida em si desde o início, deve ser analisada e descartada. Isso compete a cada um, pois estes símbolos, pelo seu teor arquetípico, pode nos levar a boas contra más condutas, e só há um caminho a seguir, que é o do bem. Caso contrário, as dores e enfermidades serão companheiras inseparáveis dos rebeldes, porque aquilo dói, gente. Para sair uma energia dessa, um símbolo desse, costuma ser com muita dor. É um parto. E parto dói, segundo as mulheres dizem, e a gente vê as carinhas delas. Então, quer dizer, dói, é o parto. Então, evite ser fecundado por coisas contrárias às leis de Deus, porque vai ter que sair, e vai sair com dor. Tá bem? Há acontecimentos ao nosso derredor que não tomamos conhecimento de forma consciente, mas ficam arquivados no inconsciente. Jung nos diz que isso não é matéria de fácil entendimento, mas é preciso entendê-la, se quisermos conhecer mais a respeito dos métodos de trabalho e da mente humana. Somos seres em plena atividade evolutiva, de tal forma que o que desejamos e fazemos geram efeitos grandiosos na psique. Não basta escolher ou estar, é preciso saber escolher e saber onde se está. Esta é a divina dinâmica do evoluir. Enquanto o homem profanar os seus comportamentos, estará sujeito a efeitos tóxicos e nocivos à mente. Esta precisa expandir-se ao derredor do centro. Aí se encontra perfeita harmonia com o real status. O mundo ainda não o possui em profusão. Assim sendo, somente almas nobres conseguem este próspero agir em consonância com sua própria evolução. Então você vai num ambiente deletério, ambiente despesados mesmo, cheio de bebidas, de cigarro. Então, o seu inconsciente está gravando coisas que você nem está vendo.
Depois ele vai criar um ambiente dentro de você, porque ele crava isso, ele percebe isso. Aí depois você fica em plena confusão, né? Ou fica preso àquele ambiente, porque o seu inconsciente te pede, volta lá. A mente inferior te pede, volta lá, que eu preciso me alimentar daquele ambiente. Aí a pessoa fica indo, até um dia, que eu vou usar uma expressão bem conhecida, né? Até um dia que a casa cai. Ainda, como diz Jung, aspectos inconscientes da nossa percepção da realidade que é transferida para a mente, e lá acontecem reações psíquicas cuja natureza radical nos é desconhecida. Vejam vocês, às vezes eu vou nesses lugares, a mente o inconsciente está captando, gravando isso na mente, a mente guarda e estrutura o ego inferior, e eu fico preso àqueles locais. Eu quero sempre voltar lá. Eu quero sempre fazer aquilo que eu fiz. Se for bom, ótimo, mas se for negativo? Se for coisa que destrona o espírito. Como os mitos participam de tudo? Pode-se considerar um mito como uma essência a ser buscada, um símbolo traçado pelos desejos ou vontades do indivíduo que induzem a mente a adquiri-lo ou vivenciá-lo. A gente comentou sobre isso ainda há pouco. O mito é aquela essência guardada, mágica, está precisando ser conquistado. Então, cada mito possui uma representação simbólica na mente individual ou coletiva. Isso acontece enquanto estamos na esfera do crescimento do animal para o homem. Nos tempos futuros, a psique identificará de imediato a essência do que procura, e assim não necessitará do mito, enquanto desejo ou vontade de busca, pois saberá de antemão até quanto é o valor a ser buscado. Isso é tarefa de espíritos livres, do jugo da matéria e toda a sua materialidade. Então, quando a gente fica mais evoluído, eu não vou ficar mais querendo buscar um mistério, buscar aquilo que é desconhecido meu, que eu crio aquele mito, eu crio aquela situação, aí eu vejo uma pessoa, aquela pessoa é meu mito, eu tenho que conquistar aquela pessoa de qualquer jeito, tal. Aí não, eu já vou pegar pela frequência. A pessoa é bonita, é linda, é inteligente, isso, mas não é para mim, não encaixa na minha frequência. Então eu vou admirar a distância, não vai me fazer falta aquilo. Agora, enquanto eu não tiver consciência disso, eu busco e posso me dar mal, muito mal. Tá? O Mircea Eliade diz o seguinte: ó, o mito arranca o homem do seu tempo próprio, do seu tempo individual, cronológico, histórico, e o projeta, pelo menos simbolicamente, no grande tempo, num instante paradoxal que não pode ser medido porque não é constituído por uma duração. O mito realiza uma abertura para o grande tempo, para o tempo sagrado. Então, veja bem, quando eu estou com o mito em mim, eu quero aquilo, eu vou para o grande tempo. Eu vou usar todo o meu tempo, todas as minhas forças, todas as minhas condições para desenvolver a estrutura daquele mito em mim. Então, por isso que eu tenho que saber que mito que eu procuro. Percebe? Que mito que você está procurando? O que é que está te fazendo buscar alguma coisa? Veja se vale a pena você se inteirar tanto daquilo. Os mitos sagrados induzem o homem à busca do sagrado, que ele vivenciou no início da sua evolução racional. Quem não sente vontade de rever velhos símbolos das catedrais e seu interior inundado do sagrado? À medida que a psique adquire conhecimento exato sobre a criação e o que envolve, torna sagrado tudo o que toca, uma vez que é tocado pelo sagrado divino, representado pela natureza dos céus ou da terra. Quando a gente entende isso, meu amigo, minha amiga, quando você pega um copo para você tomar água, você fala assim: estou tocando em Deus, porque isso veio do fluido cósmico universal. Então esse copo é sagrado, eu vivo no sagrado. Quando eu toco a mão da minha esposa, a esposa do esposo, ele está tocando na matéria, ainda matéria, né? Mas essa matéria veio de Deus. Então eu estou tocando em Deus. Ai, quando chegarmos a esse nível. Quando chegarmos a esse nível, nós estaremos livres de todas as dores, né? Esta é a função da mitologia, iniciar o indivíduo na vivência contínua do sagrado. Foi necessário ao homem buscar caminhos profanos para fazer a seu tempo o grande retorno ao sagrado. É o que nós estamos fazendo aqui na mitologia, no espiritismo, no evangelho, voltando ao sagrado. Que você possa, né, entender assim e voltar assim, né? Então, um olhar ocidental, desde os tempos mais primitivos, os primeiros seres humanos
sentiram a necessidade de explicar fenômenos naturais, como a chuva, vento, eclipse, etc. Da mesma forma, queriam entender os acontecimentos, como o nascimento e a morte. É esta necessidade de explicação que vai gerar a busca por um mundo metafísico, ou seja, além da física, além daquilo que eu posso ver e tocar. Então, assim como um fenômeno inerente à cultura humana, as religiões se configuram como um conjunto de sistemas culturais e crenças. Possui conteúdo metafísico, nos quais se busca relacionar a humanidade com o mundo espiritual. De toda forma, esta é uma definição ocidental. Isso porque não existe uma palavra equivalente no culto oriental, no hinduísmo, no budismo. Dharma é o conceito mais aproximado. É quando eu busco o bem. O karma é quando eu tenho que resolver questões. E o dharma é quando eu estou em busca da graça, em busca do bem. Então nós precisamos fazer isso. Buscar sempre o bem, onde quer que eu esteja. Alguém te pisou no pé? Ofereça a tua paz, que é a contraparte daquele ato abusivo da pessoa. Se alguém te xingou, mostra a sua tranquilidade, mostra a tua evolução. Ofereça outra face, né? Como Jesus falou. Agora, símbolos, né, que habitam em mim, o nosso poema do estudo, que veio da espiritualidade. O que faço com os símbolos que pipocam dentro de mim? Construo-me por eles ou deixo passá-los como vorazes destruidores de mim? Há muito que se saber sobre esses símbolos que habitam o meu ser. Um símbolo criado, uma criança a ser cuidada. É muito bem cuidada para que não nos aborreça lá na frente com as suas querências e manias de impor ao meu pobre ser também construção. De antemão, precisamos saber que os símbolos são forças boas ou más, estabelecidas em cada qual, pelas suas escolhas e comportamentos. O símbolo da cruz é bem o da redenção, mas eu a busco como tal? É preciso saber buscar. É preciso ter muito bom senso para viver. A vida é fluxo divino que passa e me envolve nos laços e enlaces que necessito conhecer para que não me amarre a coisas e bens que me perturbem. Vivamos sabiamente e construiremos símbolos elegantes. A elegância é o pedido da alma que sabe que existe. A plenitude que um dia viveu em Deus e que a Ele pede o retorno. Não atrase a jornada. Eis o lema de sempre. Meu amigo, minha amiga, preste atenção nisso que estou colocando para você agora. Há momentos que nós temos que parar um pouco as nossas vidas corridas e pensar sobre a nossa evolução. Fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo aqui no plano físico da Terra num momento muito delicado para a humanidade. É o momento da seleção da humanidade. Sabe quando se estuda desde sempre que haveria um grande período da deflagração humana? Esse é o período. Então, se eu estou nesse contexto, eu preciso parar para refletir. Caso contrário, eu vou passar de rodão, vou ser levado pelo turbilhão dos acontecimentos e não vou entender nada. Além dessa vida, tem a vida espiritual e todos nós estamos indo para ela. Ouça que canção maravilhosa. É preciso parar, é preciso refletir, para que sejamos soberanos em nós e na nossa evolução. O que estamos fazendo? Voltando para o nosso Pai. Então, amigos, aí está, né, a proposta, né, dessa frase, dessa palavra. Então, vamos terminar o nosso estudo dizendo o resumão de hoje, né? Estamos cheios de símbolos que dinamizam nossas ações. Pelo conteúdo do que buscamos, entendemos os símbolos que nos governam. Daí não ser difícil nos conhecer a nós mesmos
e buscarmos cada qual o caminho da estrada real, que é o caminho que nos leva de volta ao nosso Pai, que a gente acabou de dizer, né? Isso é fatal. Faremos, sim, e que seja já. Então, meu amigo, minha amiga, que você faça isso bem rapidinho. Presta atenção, tá? Então, no próximo estudo, nós vamos trabalhar, né, Eterno Renascer. É o episódio número 9, tá? Então, termino aqui esse programa. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas penso que valeu a pena. Né? Que você possa refletir sobre tudo isso. O que é mito, o que é símbolo, como você transita no meio disso, porque ele está dentro de você. Como é que você se resolve com seus mitos, com os seus símbolos? Porque você é divino, meu irmão, minha irmã. Isso não tenha dúvida. Você é um ser divino. Muito obrigado. Até o nosso próximo Mitologia em Pauta. Fique com Deus.